Olá, eu sou a professora Aline Mata, fui convidada pela professora Adriana para trazer para vocês o tema sequelas clínicas e radiográficas associadas ao processo biológico no trauma dental e, junto a isso, conversar sobre a importância da tomografia na tomada de decisões. Então, me apresentando para vocês, eu sou endodontista, sou formada pela Unicamp na graduação, tenho especialização, mestrado, doutorado e fiz o pós-doutorado com a professora Adriana, onde eu tive um maior contato com o trauma dental. Hoje eu trabalho em cursos de pós-graduação, tenho um consultório odontológico, onde eu atendo exclusivamente na área de endodontia. E esse tema ele é muito importante. Por quê? Por mais que a gente pense no trauma dental como aquele momento de urgência, aquele imediato que aparece no nosso consultório, o dia a dia do dentista é de contato direto com as sequelas que o trauma dental provoca. Vou dar um exemplo para vocês. Aquele paciente que aparece 20 anos depois de uma situação de trauma com o dente amarelado. É um paciente de trauma, porém a sua intervenção já é na sequela. Então, para entender qual o melhor tratamento, a melhor forma de abordagem desses pacientes, dessas sequelas, é importante que a gente saiba as bases biológicas envolvidas nisso, né? E sabendo também dessas bases biológicas, a gente consegue direcionar melhor também a nossa intervenção para que o desfecho clínico daquele caso de urgência também que pode te aparecer, seja um desfecho melhor possível para aquele quadro, para aquele tipo de traumatismo dental. Então, falando sobre essa questão de sequelas, a resposta do tecido mole e mineralizado a uma lesão de trauma é um processo sensível onde qualquer alteração, qualquer diferença de conduta no tratamento vai gerar um impacto na qualidade e no grau de cicatrização. Então, exemplo, se eu utilizar uma contenção, naquele caso, por uma semana, por 2 meses, por um mês, será que eu vou ter diferença? Será que eu vou impactar o meu tratamento? Se eu realizar o tratamento endodôntico num dente que sofreu um trauma, na primeira consulta, depois de 2 semanas, será que eu vou ter diferença? Então, tudo que a gente faz, todos os protocolos envolvidos no trauma dental que vocês têm visto nesse curso, eles são baseados na biologia para que a gente tenha a melhor qualidade, o melhor reparo possível para aquele tipo de trauma dental. E para a gente pensar em sequela, é importante a gente olhar para o dente como um todo. Quando eu recebo um dente com trauma, eu devo pensar que além daquela sequela visível no esmalte, na dentina, na polpa, eu também estou afetando o gengiva e periodonto. Dificilmente um dente vai sofrer um trauma que vai acometer apenas a estrutura dental. O trauma ele vai de algum grau também acometer o ligamento periodontal. Por quê? O dente ele está inserido num osso, ele tem um ligamento envolvendo esse dente. Então, dependendo da quantidade, da gravidade daquele traumatismo, eu vou ter uma resposta periodontal, eu vou ter uma resposta óssea, eu vou ter uma resposta pulpar. Nem todo trauma causa necrose, nem todo trauma causa uma reabsorção. Quais situações eu tenho maior chance de ter uma necrose, de ter uma reabsorção? Tudo vai depender da intensidade com que eu afeto o dente e os tecidos de suporte. E pensando nisso, nessa aula a gente vai voltar lá para a base, lá para a biologia, para entender o que acontece numa situação de trauma dental. Então, quando chega o paciente no consultório de vocês, com o incisivo central amarelado, escurecido, a gente já acende uma luzinha. Poxa, esse caso provavelmente sofreu uma situação de trauma dental. Se eu tenho um dente como esse na foto, eu desconfio de um dente calcificado, eu desconfio de uma polpa que manteve uma vitalidade por um bom período de tempo, afinal, eu só tenho produção de dentina se eu tenho polpa vital. Quem produz dentina, quem gera a formação de uma dentina em alta quantidade, suficiente para escurecer um elemento dental, é o odontoblasto que está lá na polpa. Então, por isso que a biologia ela é tão importante, ela está na base, Será que eu devo tratar esse dente? A gente vai conversando disso a respeito ao longo da nossa aula. Então, o primeiro ponto que a gente deve lembrar quando recebe uma sequela ou um dente
que a gente vai abordar numa situação de urgência, é que tudo que acontece no organismo vai terminar com a cicatrização. Então, um evento inflamatório, ele termina com a cicatrização. E essa inflamação, ela pode ser por uma contaminação bacteriana, mas também pode ser pela lesão tecidual. Então, um exemplo, quando eu lesiono a ponta do meu dedo, eu entro um fiapinho de madeira ali no meu dedo, eu vou ter um processo inflamatório. Por quê? Porque eu rompi o epitélio, e quando eu vou rompendo esse epitélio, eu vou desencadear a liberação de citocinas inflamatórias, e isso vai levar a um processo inflamatório. Mas eu vou ficar com o meu dedo inflamado para sempre? Não. A partir do momento que eu expelir esse corpo estranho, ou que eu for lá com uma pinça e remover, toda a minha cascata inflamatória vai seguir a direção da cicatriz. E é isso que acontece no trauma dental, tanto no tecido gengival, que foi muitas vezes lesionado, no tecido dos lábios, que foi lesionado, como no tecido pulpar, como no tecido do ligamento periodontal. Tudo vai pender para a cicatrização quando o estímulo é removido. E é um desequilíbrio nesse processo de cicatrização que vai me levar a uma sequela, como, por exemplo, uma reabsorção inflamatória. E aí, no nosso organismo, como um todo, tudo vai pender para uma regeneração ou para um reparo. Então, quando a gente olha para essa imagem inicial de uma lagartixa, por exemplo, todo mundo já viu, ela perde o rabo, mas ela regenera. Por quê? Porque ela tem o processo regenerativo acontecendo ali. E no dente? Se eu tiver um rompimento da irrigação pulpar, mas essa polpa conseguir se recuperar, ela vai se regenerar, tá? Agora, o reparo é a cicatriz da foto. O reparo eu preciso fechar aquele processo, eu preciso fechar aquela ferida, eu preciso formar tecido novo, mas eu não consigo mais formar um tecido igual, tá? E isso acontece, por exemplo, na formação de uma dentina reparadora, onde eu vou ter um reparo, uma forma de produção muito intensa, muito rápida, mas é uma dentina diferente, mais desorganizada, que acontece em resposta a um estímulo, por exemplo, de um trauma. E nessa parte de regeneração é muito importante a gente relembrar a importância das células indiferenciadas. Então, nós temos no nosso organismo, tanto na circulação sanguínea, na região periodontal, na própria polpa dental, células indiferenciadas. E essas células, eu brinco que são células que querem ser alguém na vida. É uma célula que ela ainda não tem uma função, não tem um formato definido, porém, dependendo da citocina, da substância que é liberada no meio, eu consigo transformar essa célula na célula que eu preciso. E como vocês têm visto aqui no nosso curso, no curso da professora Adriana, ao longo das aulas, existem propostas de terapias regenerativas. O que seriam essas terapias? Nós aproveitaríamos as células indiferenciadas para, de alguma forma, fazer com que essas células em contato com uma dentina se transformem em células parecidas com odontoblastos, células parecidas com células conjuntivas, ou seja, eu consigo refazer o meu tecido pulpar regenerado ou reparado? Provavelmente um reparo, um tecido que ele não vai ser igual era antes, porém ele vai ter uma função muito semelhante, vai conseguir um preenchimento e até formação do ápice radicular. Então, essas células progenitoras, elas ficam normalmente localizadas perto de vasos sanguíneos, por isso a importância do sangramento nas terapias regenerativas, e são resistentes à isquemia. Então, mesmo numa situação de necrose, eu ainda consigo ter células viáveis próximas à região daquela polpa. No ligamento, eu tenho células capazes de se tornarem parecidas com osteoblastos, fibroblastos, cementoblastos, ou seja, células que vão formar osso
ligamento periodontal e cemento, e na polpa eu tenho células capazes de se formarem odontoblastos, fibroblastos e assim formar um tecido parecido com a polpa. E essas células progenitoras, elas são estimuladas por fatores como o FGF, são citocinas que são lançadas ali no tecido, que vão fazer com que a minha célula indiferenciada se diferencie. E a nossa dentina, por exemplo, ela é capaz de liberar, conforme a gente faz os protocolos, fatores atrativos para as células progenitoras a se diferenciarem em células semelhantes a odontoblastos. Então vejam que a biologia que a gente aprende às vezes na graduação, lá no comecinho, ela não faz tanto sentido, porque a gente ainda não é dentista, não é endodontista, né? Depois que a gente começa a ver os casos e entender os protocolos, começa a fazer sentido tudo aquilo que a gente aprendeu na base. E aí, feito isso, a gente inicia o processo de cicatrização. Então, para que ocorra o meu processo de cicatrização, é muito importante que eu tenha o controle do sangramento, né? Então, num caso de trauma dental, onde eu tenho um sangramento no sulco gengival, enquanto tiver esse sangramento, enquanto a minha polpa estiver com vasos rompidos, eu não vou iniciar um processo de cicatrização. Mas à medida que o meu sangramento vai sendo controlado, a cascata vai mudando para o lado da cicatrização. Eu preciso de uma defesa contra uma nova infecção, então eu vou ter células inflamatórias presentes. Preciso que a área esteja limpa, né? Então eu não vou ter cicatrização se eu tiver um corpo estranho naquele tecido, né? Naquele alvéolo, por exemplo, num caso de avulsão. Eu vou ter a formação de um tecido primário, então, para que ocorra a cicatrização. Nunca vai formar um tecido ósseo imediatamente, por exemplo, mas eu vou ter toda a cascata de cicatrização para que de um tecido primário eu forme aquele osso no final. E no fim eu vou precisar de um tecido funcional. Então a cicatrização, ela vai seguir uma ordem. Eu tenho aquele sangramento, como eu falei, ele vai sendo controlado, e aí eu vou iniciar um processo inflamatório, e a partir do momento que o meu estímulo inflamatório reduzir, eu vou ter um estímulo proliferativo com a formação de um tecido ali ainda não totalmente diferenciado, e no final eu vou remodelando esse tecido para que o tecido inicial mais parecido possível se forme, como por exemplo numa cicatriz, né? Eu vou formar o mais parecido possível com aquele epitélio inicial. E no dente, quando a gente faz um tratamento endodôntico, então vejam nessa imagem, a gente tem ali em escuro o cimento, né, o tecido sendo preenchido, o interior do canal radicular sendo preenchido, eu tenho uma invaginação de cemento, eu tenho uma formação de tecido ósseo. Ali eu posso dizer que eu tenho uma cicatriz, né? Eu tenho a formação de um tecido novo que vai selar aquela região que antigamente, antes do meu tratamento, estava inflamada, né? Então, num trauma dental, onde eu tive um rompimento do feixe vásculo nervoso que entrava ali para a polpa, tive uma necrose da polpa, o que vai acontecer depois? Exatamente isso, né? Eu vou ter uma proliferação desse cemento no tecido apical que vai fechar a região foraminal. Por isso, muitas vezes, quando a gente vai retratar um dente tratado há muito tempo, é difícil dar patência. Por quê? Porque a gente tem esse fechamento, esse selamento biológico. E aí vale a gente lembrar também das células inflamatórias, porque quando a gente conversar do processo lá na frente de toda uma reabsorção, por exemplo, é importante lembrar que células inflamatórias participam de todo esse processo. Então, nossa polpa, né, assim como o periodonto, ela é recheada de células inflamatórias, mesmo numa situação onde eu não tenho inflamação, num grau menor, mas essas células já estão lá. Para quê, Aline? Estão lá preparadas para receber corpos estranhos, bactérias e reagir de forma rápida,
né? E quando a gente tem um processo inflamatório, essas células vão ser recrutadas via corrente sanguínea e a gente vai aumentar a população de células inflamatórias. Então, a primeira célula que a gente lembra são os neutrófilos. Brincam os alunos que os neutrófilos a gente pode pensar nos esquentadinhos. São aqueles que chegam já para brigar, né, já para agir de forma rápida, diferente de um estímulo crônico, onde eu tenho tempo de reconhecer bactérias, ativar um sistema complemento, ou seja, é tudo muito rápido. Né? Os neutrófilos a gente chama de polimorfonucleares, porque se você olhar nessa foto, você vai ver que o núcleo dele, ele não é um núcleo redondinho, convencional. Eles fazem a fagocitose do corpo estranho, ou seja, eles englobam aquele micro-organismo, aquele tecido que tem inflamação, vão fagocitando para destruir. E o problema é que durante essa fagocitose, eles também se destroem e acabam liberando proteínas inflamatórias, substâncias que vão gerar uma potencialização daquela reação inflamatória. Então, quanto mais agudizado o meu processo, pior a intensidade do meu trauma, pior vai ser o meu quadro inflamatório. Né? Elas são as primeiras células que chegam na agressão, é só lembrar do que eu brinquei, dos esquentadinhos, são os que chegam lá para resolver o problema e eles vão causar a necrose. Por isso que pensando num processo inflamatório, eu tenho muitas vezes a presença de pus. Né? A pus seria o quê? O pus seria essa secreção purulenta que é formada pela morte de célula, tecido, necrose e toda essa briga de inflamação aguda que acontece. Depois a gente tem os eosinófilos, que são muito lembrados pelas reações alérgicas, mas eles têm vários grânulos que estão presentes no citoplasma. E esses grânulos, eles ativam a cascata de dor. Tá? Então, eles são relacionados também à inflamação aguda por estarem presentes no processo inflamatório, em todo o processo de dor e também de cicatrização, porque se ele é um ativador plaquetário, ele também vai ter participação na cicatrização. Nós temos também basófilos, que são receptores para o sistema complemento, então muito relacionados a inflamação crônica e liberam histamina. A histamina ela é importante para o processo inflamatório porque a liberação de histamina faz com que ocorra a vasodilatação e a vasodilatação está relacionada ao aumento do processo inflamatório e também a processos de dor. Macrófago vem do sangue, vem de mononucleares e também realiza fagocitose. Tá? Eles são células apresentadoras de antígeno, ou seja, eles vão pegar partes daquele antígeno. O que é antígeno? É um micro-organismo que está ali numa contaminação e vão levar até células linfócitos, células mais relacionadas à inflamação crônica, para que ocorra uma resposta àquela inflamação, àquele estímulo inflamatório. Tá? E pensando no trauma, dependendo da intensidade com que eu tenho meu trauma e da frequência, eu vou ativar um problema crônico. Por exemplo, um trauma oclusal, né? Células dendríticas também estão presentes na polpa e têm essa função de apresentar antígeno, tá? Também são ativadoras do sistema imune e participam aí tanto da imunidade inata quanto adquirida. Além disso, nós temos os linfócitos e plasmócitos, que também estão relacionados à inflamação crônica, porque dependem de anticorpos. Eles são ativados justamente pelas células apresentadoras de antígeno, como os macrófagos, que eu falei para vocês, as células dendríticas. E aí, quando a gente pensa num processo de reabsorção, por exemplo, que não vai acontecer de um dia para o outro, a gente vai ter um processo crônico acontecendo ali, mediado por essas células. A gente também tem mastócitos que também aumentam a liberação de histamina, produzem então vasodilatação, aumento da permeabilidade vascular e eles estão lá encontrados na polpa normal, né? Então eles estão presentes na primeira resposta inflamatória. E temos também células endoteliais, que são as células dos vasos sanguíneos. Elas são responsáveis para iniciar o processo de coagulação. O processo de coagulação está relacionado com o processo de cicatrização, né? Elas estão relacionadas na atração
dos leucócitos que vão aderir nas paredes dos vasos e atravessar esses vasos que têm uma permeabilidade vascular aumentada para que cheguem nas células e promovam todo o processo inflamatório. Então, a gente tem um equilíbrio ali, né? Eu vou atrair as células de defesa numa situação de inflamação. Essas células de defesa, elas vão liberar mediadores químicos inflamatórios, né? E esses mediadores químicos inflamatórios, eles vão causar ou manter o processo inflamatório. Quando eu tiver liberação desses mediadores químicos, eu vou continuar tendo inflamação. A partir do momento que a gente mudar, que isso for sendo derrubado, a gente passa para o processo de cicatrização, tá? E lembrando que quem vai ativar essas células de defesa são micro-organismos, mas também a própria lesão tecidual. Por isso que no trauma, a gente tem um dente rígido, muitas vezes, sem contaminação de micro-organismos, porém, eu tenho uma lesão tecidual que o próprio rompimento daquelas células libera mediadores químicos e inicia um processo inflamatório, tá? Então, nesse vídeo que está passando aqui embaixo, vocês conseguem ver essa liberação de citocinas, né? A própria reconhecimento do antígeno pela célula libera essas substâncias químicas, então gera uma cascata autorregulada até que eu passe para o processo de cicatrização. E ali, quando eu tenho então um trauma dental, vai acontecer como no tecido. Então eu tenho sangramento, eu tenho ativação da inflamação, eu vou entrar na fase proliferativa para, por último, formar a remodelação. Tá? Que células vão participar do trauma? Eu tenho as plaquetas dos vasos sanguíneos trabalhando pela hemostasia e cascata de coagulação, o que é importante para o reparo. Eu tenho os leucócitos polimorfonucleares, ou seja, aqueles neutrófilos que estão impedindo uma infecção, eles já vão ser recrutados para a região, por isso que eu posso ter até dor, inchaço, inflamação. Eu tenho macrófagos trabalhando ali pela limpeza tecidual, daquele sangue que extravasou, daquela secreção que se formou. Eu ativo os meus fibroblastos para quê? Para que eles façam preenchimento tanto da polpa, né, se eu tiver esse trauma direcionado na polpa, quanto do meu periodonto para a formação de novas fibras periodontais, e tenho participação de células epiteliais que vão trabalhar para que a gente tenha angiogênese, ou seja, a formação de novos vasos sanguíneos e o fechamento tecidual, tá? Então, todas essas células que eu falei, elas vão participar do trauma, assim como participaram de um caso de pulpite. Porém, a intensidade vai ser diferenciada de acordo com a intensidade desse trauma e a localização do trauma dental. E quais fatores vão afetar essa cicatrização? A oxigenação local, lógico que se eu tiver necrose pulpar, eu vou ter uma resposta inflamatória prejudicada, eu vou ter uma cicatrização prejudicada. Infecção, se eu tiver entrada de micro-organismos ou mesmo corpos estranhos que eu não remover durante a minha situação de urgência, eu vou afetar a cicatrização. Tá? Já vi paciente que teve trauma em lábio, onde a cicatriz ficou terrível, mas por quê? Não houve uma limpeza, né, adequada, uma sutura adequada para que eu entrasse em processo de cicatrização e a cicatriz ficasse o mais adequada possível. Então, a nossa intervenção, ela vai afetar a cicatrização tecidual. E no trauma, a gente vai seguir ou por uma regeneração, dependendo da qualidade e viabilidade daquele tecido pulpar periodontal que acabou restando, ou reparo, onde eu formo aquilo que parece uma cicatriz. Tá? No ligamento, são as células do ligamento que vão agir, e na polpa são as células da polpa que vão agir. Que células do ligamento? Fibroblastos, cementoblastos. E a gente vai lembrar daqui a pouco um pouquinho de todo o processo de formação dental para que vocês lembrem também das outras células que são importantes nesse ligamento. E na polpa, a gente vai ter as células, os odontoblastos, que são importantes para a formação de dentina. A gente vai ter células inflamatórias trabalhando, vai ter fibroblastos trabalhando e até mesmo células indiferenciadas.
E se a gente relembrar ali um pouquinho do desenvolvimento dental, não vou ficar me estendendo ali na parte de embriologia, né? Por mais que seja uma aula muito importante, mas o que é bom a gente lembrar? Que a odontogênese, ela acontece ali em torno da sexta semana de vida intrauterina, quando ela se inicia com a formação dos dentes descidos. É uma interação entre o epitélio oral e o ectomesênquima, ou seja, o dente ele vai ser formado tanto de uma origem epitelial quanto uma origem mesenquimal. O mesênquima está relacionado muito à parte de tecidos internos que a gente tem, tecido conjuntivo, ou seja, polpa. O epitélio, essa parte epitelial vai direcionar para a formação de esmalte. E o esmalte, ele não é formado ao longo da vida, ele vai ser formado somente naquela fase de odontogênese. Se a gente lembrar lá das nossas aulas iniciais de histologia, a gente vai lembrar que a gente tem botão, capuz, campânula, né? Que são as fases de formação do dente. Mas a fase mais importante aqui para a gente lembrar, na fase de campânula, a gente vai ver aqui na imagem que a gente tem o que eu circulei. O órgão do esmalte, então que é formado antes da erupção. Eu vou ter nesse órgão um epitélio interno, vou ter um epitélio interno e um retículo estrelado, né? Então, essa parte é a formação de origem epitelial e o que interessa para o trauma dental. Então, eu quero que vocês prestem atenção aqui no 6 e no 7, tá? São essas células, esse tecido de papila dentária e folículo dentário que vão ser capazes de formar a polpa dental. E quando eu penso num dente que acabou de erupcionar, a gente deve lembrar que nessa região a gente tem o ápice aberto e essas células indiferenciadas da papila e do folículo ainda estão presentes. E isso é muito importante quando a gente pensa numa revascularização, por exemplo, né, nas terapias regenerativas. Por quê? O meu ápice, ele está aberto ainda e cheio de células indiferenciadas da papila e do folículo, que, como eu falei, são de origem mesenquimal, são de origem conjuntiva, capazes de formar uma polpa. É por isso que quando eu induzo um sangramento da região apical, eu estou estimulando células da papila e do folículo a entrarem no meu dente, onde houve a necrose pulpar, e formarem uma nova polpa. Olha como que é importante a gente lembrar dessa parte da histologia. Então, aqui um dente em fase de formação de coroa, onde eu vejo bem lá no centro, ali no 6, esse tecido pulpar se formando, né? Essas células indiferenciadas da papila se condensando. Eu tenho o esmalte por fora e ali no 5 a gente está formando uma alça, que vai ser determinante para a formação da raiz. Tá? Então, vendo a nossa coroa formada, a gente tem ali no 5 a papila dentária, no 3 os odontoblastos, que são as células, isso é importante também que vocês tenham em mente, são as células que ficam ali na periferia da polpa secretando a dentina, que é o 4, e é por isso que a gente chama de complexo dentino pulpar. Eles estão em íntima ligação. O meu odontoblasto, que está presente na polpa, ele tem prolongamentos na dentina, por isso que se formam canalículos, vocês conseguem ver vários risquinhos ali no 4, e é ali que vai sendo secretada a dentina ao longo da vida toda. E se eu tenho um trauma e eu tenho morte desses odontoblastos, eu não tenho mais formação de dentina. Eu não consigo calcificar, eu não consigo formar uma dentina reparativa e também não consigo, pensando lá na raiz, formar um ápice se esse dente estiver imaturo. E na fase de raiz, então, a gente tem a diferenciação dessa alça cervical para que a gente forme a parte dentinária, a parte radicular. E é muito legal também a gente lembrar, muito importante, da bainha epitelial de Hertwig. Essa bainha que vai se formando ali na dobra, ela tem restos epiteliais. Lembra que a gente tinha um epitélio contornando o dente que deu origem à parte do esmalte? Sobram células nessa alça. E essas células, quando o nosso dente erupciona, a gente passa a chamar de restos epiteliais de Malassez, que eu já vou trazer a importância clínica disso para vocês. Ali a gente tem a formação da adesão do cemento à dentina e vai coincidir com a erupção. Então, a fase de raiz, ela acontece ao longo da erupção dental,
tá? E olha que interessante clinicamente, onde eu tiver defeitos nessa bainha, nessa formação radicular, eu vou formar canais acessórios. Então, olhem lá, um dentinho que está em processo de erupção. O ápice está totalmente aberto ainda. E o que eu tenho nesse ápice? Eu tenho células remanescentes do folículo dental, eu tenho células da papila dentária, ou seja, células indiferenciadas que podem se transformar em tecido pulpar. E é aí que eu vou intervir se eu tiver um trauma e eu tiver que fazer uma revascularização, tá? E aí, na fase de folículo, eu tenho a participação também, né, do folículo para formar cementoblastos, fibroblastos, osteoblastos e cementoblastos, ou seja, todo o meu arcabouço do ligamento periodontal. E será que se eu tiver um trauma num dente em formação radicular e eu afetar esses dentes, eu não vou ter algum problema nesse ligamento? Eu posso afetar e aí acabar tendo processos de anquilose, reabsorção, porque eu mexi no equilíbrio dessas células que são transformadas em cementoblastos, que são transformadas em osteoblastos, ou seja, eu atrapalhei o meu ligamento periodontal. A bainha de Hertwig, então por que ela é importante? Ela induz os odontoblastos a formar a dentina radicular, ela induz a formação de cemento e se degenera formando esses restos epiteliais de Malassez. Esses restos, eles ficam presentes no nosso dente até a vida adulta, no meio ali do ligamento periodontal. São esses pontinhos vermelhos que vocês veem na imagem. E eles são muito importantes. Por quê? Olha que legal, eles secretam EGF e EGF é importante para atrair células indiferenciadas. Eles induzem uma remodelação óssea periodontal para manter o espaço do ligamento periodontal, ou seja, eles participam do processo para que eu não tenha anquilose. Eles participam num processo de reabsorção e também na formação de cistos. Então, eles são importantes em equilíbrio para eu manter o meu ligamento e não ter anquilose nem ter reabsorção. Porém, se eu perder esses restos epiteliais numa situação de trauma, o que vai acontecer? Eu não vou mais estar ali mantendo o meu ligamento e eu posso ter uma anquilose. Se eu superativar esse epitélio, gerar uma reação inflamatória que fica ali agindo numa situação de trauma, eu posso ter uma reabsorção e também posso ter a formação de um cisto periapical. Um cisto é o quê? É um tecido inflamatório envolto por epitélio. E esse epitélio pode ter origem nesses restos de Malassez. Vejam como eles são importantes para o trauma dental. Né? Então, vindo agora um pouquinho para a situação do trauma, né, que acontece muito ali, principalmente com as crianças, né, naquela idade onde elas não param mais, estão descobrindo o mundo, mas que também acontece no dente do adulto que está realizando esportes ou que pode se acidentar. Né? O que acontece? Que sequelas que a gente vai encontrar? Eu coloco aqui sempre a foto do meu filho, que filho de endodontista tinha que sofrer trauma, lógico, né? Tinha que acontecer. Meu filho sofreu um trauma em dente descido, e dente descido é uma situação onde a gente tem uma resposta inflamatória muito rápida, a gente tem, né, células indiferenciadas se diferenciando de forma muito rápida, e no caso dele, esse trauma culminou numa calcificação. Então, se vocês olharem a radiografia, dá para ver o quanto calcificou a câmara pulpar, né, e o dente tem amarelado ao longo dos anos. Tem algo que eu possa fazer? Não. Né? Não tenho o que fazer. Não vou tratar uma endo do meu filho porque o dentinho dele está escurecendo. A gente acompanha, tá? Se tiver necrose, aí sim precisa fazer tratamento endodôntico. Né? Não adianta fazer teste de vitalidade numa criança de 4, 5 anos, mas a gente vai observar a presença de fístula, vai radiografar periodicamente para ver se tem formação de lesão, né? E acompanhar. Dente descido a gente não reimplanta, por exemplo, porque eu posso afetar o dente permanente. Então, o descido ele é um caso à parte. Mas quando a gente pensa, né, num dente permanente em formação, aquele dente que está erupcionando, ou seja, está em fase de raiz, o que pode acontecer? Que tipo de sequela que eu posso encontrar? Se eu afetar o meu germe dental, eu posso afetar o órgão do esmalte que está sendo formado. Lembrem que o dente está ali
ali dentro do órgão do esmalte, dentro do folículo, ele ainda está em processo de formação, e meu paciente ele pode ter o dente permanente erupcionando com defeito de esmalte, como uma hipoplasia, linhas de hipomineralização, posso ter atrasos na erupção e dilacerações radiculares, porque eu afetei aquela alça que formava a raiz, tá? Então, por isso é importante da gente cuidar desse germe dental, não reimplantar um tecido que pode gerar um processo inflamatório e afetar o folículo em desenvolvimento. E se eu comprometer a bainha epitelial de Hertwig, né? Se eu tiver um comprometimento da parte periodontal. Se for crônico, por exemplo, no caso de orto, eu posso ter calcificações pulpares. Lembrem que quando a gente está formando a raiz, eu tenho um equilíbrio entre dentina e polpa. Um manda no outro para formar a raiz. Tá? E se eu perco esse equilíbrio, eu posso ter calcificação. Se eu tiver um trauma mais severo, eu posso ter uma reação exacerbada da bainha e produzir muita dentina, muito cemento, ter uma calcificação, tá? Ou se tiver completo comprometimento da bainha epitelial de Hertwig, eu posso suspender completamente a formação da minha raiz. Isso independe da necrose pulpar, porque como eu falei, a bainha é muito importante para mandar no desenvolvimento radicular. E aí a gente lembra da terapia regenerativa, onde eu vou atuar naquela papila dental para tentar formar uma polpa novamente, trazer células indiferenciadas e tentar dessa forma recompensar esse comprometimento que a gente teve. E se eu tiver o comprometimento da polpa, né? Se for um comprometimento leve, ela vai para regeneração. Lembram lá que eu falei da lagartixa? Ela ainda consegue se formar uma polpa novamente. Porém, eu posso ter calcificações, reabsorções, né, como um efeito colateral, um efeito secundário do processo de trauma nessa polpa, né? Eu vou estimular os meus odontoblastos a formarem muita polpa, e aí eu vou ter uma calcificação, ou até a ter uma reabsorção interna, porque quem reabsorve internamente é uma polpa que foi super estimulada. E se eu tiver um rompimento daquele feixe transitório, vai ter regeneração. Porém, se tiver necrose pulpar, o meu desenvolvimento radicular, ele vai parar, porque quem morreu são a minha população de odontoblastos. Se eu tiver um trauma em tecido, né, na gengiva eu vou ter uma recuperação, a gengiva vai se formar novamente, vai inserir novamente. No lábio demora um pouco mais, 3 a 7 dias, mas eu vou ter a formação de uma cicatrização tecidual. E nos dentes que já estão formados, onde eu já tenho um ápice radicular fechado, o que acontece? Bom, vamos lembrar, a gente tem um dente formado, restos epiteliais de Malassez, que eu falei para você, que é importante para quê? Para a gente ter uma homeostasia daquele ligamento periodontal, um equilíbrio daquele ligamento periodontal. E tem funções de defesa também. Eu tenho fibras, eu tenho cementoblastos, fibroblastos, osteoblastos, porque o ligamento ele está constantemente em remodelação, lentamente, mas está. Né? Tudo que a gente fala que é blasto, forma, tudo que a gente fala que é clasto, destrói, né? Então aqui numa situação normal eu tenho células formadoras. Dependendo do trauma e da intensidade desse trauma, eu vou gerar nesse ligamento, nessas fibras, uma força de compressão, tensão ou cisalhamento. E é lógico que isso vai trazer efeitos diferentes para o meu ligamento e para sequelas que podem aparecer. Então, se eu tenho ali o ligamento periodontal, onde eu tenho um trauma com hemorragia, né, com sangramento via sulco, se for um trauma leve, como a concussão, eu vou ter esse sangue pressionando o ligamento. Então, apesar de ser um trauma que a gente acha que é leve, ele pode gerar uma reabsorção. Por que, Aline? Porque eu estou pressionando esse ligamento periodontal, estou afetando as minhas células periodontais, os meus restos epiteliais, e isso pode futuramente levar a um risco de reabsorção. Por isso que, se tem um sangramento via sulca, eu preciso acompanhar esse paciente constantemente para identificar se acontece algum processo de reabsorção.
Tá? E se eu tiver um trauma de maior intensidade, mas que tenha mobilidade, como uma subluxação, a própria mobilidade drena esse sangramento e isso diminui a pressão do ligamento e diminui a chance de reabsorção. Não estou dizendo que não possa ter outras complicações, mas pensando em reabsorção, eu vou diminuir a chance de ocorrer uma reabsorção via ligamento, tá? E se eu romper esse ligamento, né, rasgar essas fibras, vai levar de 1 a 2 semanas para que elas cicatrizem. E aí, faz sentido para você que a gente coloque uma contenção? Com certeza, a contenção ela tá aí justamente para que a gente espere a cicatrização desse ligamento rompido, tá? E se eu tiver um trauma de uma intensidade um pouco maior, como por exemplo uma extrusão, leva até 8 semanas para o ligamento voltar ao normal. E no caso, né, que eu tenho uma contusão desse ligamento, numa intrusão, luxação, avulsão, eu vou atrair células inflamatórias para minha região, para quê? Para destruir, remover o tecido que foi danificado. E o problema é que essas células induzem uma inflamação, e dependendo do grau dessa inflamação, eu posso gerar uma reabsorção inflamatória. Daí pensa comigo, reação inflamatória de reabsorção, ela vai ser o quê? Interna ou externa? Externa, porque ela está sendo induzida via ligamento periodontal. É no meu ligamento que eu tenho um processo inflamatório e é ali que as células estão agindo para gerar uma reabsorção. Não estou pensando ali no que aconteceu com a polpa, eu estou pensando no que aconteceu envolvendo o meu dente, no meu ligamento. E aí, lembra que eu falei para vocês que a gente tem ativação de osteoblastos, cementoblastos, até pela entrada de células indiferenciadas, aumento da irrigação sanguínea. E aí pode acontecer uma hiperprodução de osso e cemento, e isso vai culminar no quê? Anquilose. Então, por isso que dentes avulsionados podem ter uma anquilose secundária, né? Ah, não vou reimplantar? Mas não é melhor manter o dente, manter um osso sendo formado, né? Então, essas são as decisões clínicas que a gente toma no dia a dia, tá? E no complexo dentino pulpar, o que que acontece? Tá? Se eu tiver um trauma com fratura, se for dentinária, eu vou ter bactérias entrando. Se eu tiver exposição pulpar, um trauma dentino polpa, eu vou ter entrada de bactérias. Logicamente, eu preciso tratar essa endo, né? Se eu tiver uma fratura radicular, chegando ao ligamento, eu posso ter bactérias invadindo, né, o dente via ligamento e posso também ter o rompimento dessa vascularização pulpar, necrose pulpar, que é necessário tratamento endodôntico, tá? Lembrando que a gente aguarda um tempo, dependendo do trauma, para ver se esse rompimento do feixe se autorregula e a gente tem a formação novamente de uma regeneração pulpar e tudo fica bem, ou se vai realmente para necrose. E nesse período de regeneração, o teste pode responder falso negativo, porque eu tive um rompimento do meu feixe vascular nervoso, né? A polpa não vai responder da mesma forma, mas ela está em processo de reparo. Por isso que a gente não pode ter pressa no trauma, a gente tem que acompanhar aquele caso. E no caso de uma cicatrização pulpar, né? Eu consegui a cicatrização, eu vou ter a formação de uma nova polpa naquela região. As células mesenquimais vão ser atraídas, vão se formar odontoblastos novos e a polpa vai sendo, fibroblastos novos e essa polpa vai sendo novamente reparada, tá? Ou eu vou caminhar para uma necrose total, onde é necessário o tratamento endodôntico, tá? Então, agora falando um pouco das sequelas, para a gente ir, né, para o que interessa para vocês nessa aula, realmente, o que eu falei? A gente pode ter reabsorções, que podem ser internas ou externas, então dependendo de quem eu afetei. Se eu afetei a polpa, interna. Se eu afetei o ligamento, externa. Eu posso partir para uma necrose pulpar, onde o tratamento endodôntico resolve, ou calcificações, que são processos lentos, onde o meu paciente vai voltar como aquele lá do começo da aula, com uma queixa de dente amarelado que aconteceu depois de anos. Esse dente vai amarelando, escurecendo, até o momento que o dente já não responde ao teste, né? E que o paciente vem muitas vezes pensando em tratar a endo para fazer um clareamento interno.
Então, as reabsorções, elas são classificadas em inflamatórias, quando elas são mantidas pelos mediadores inflamatórios, que os clastos vão reabsorvendo. Lembra que eu falei que clasto é tudo aquilo que degenera? Então, osteoclastos, regiões ósseas, odontoblastos, cementoblastos, ou seja, tudo que eu tiver destruindo via interna odontoblastos ou via externa cementoblastos. Por quê? Eu vou estar destruindo ou a região externa da raiz ou a região interna, formando reabsorções, tá? As reabsorções inflamatórias podem acontecer por orto, trauma, luxações, trauma oclusal ou até mesmo infecções crônicas, onde eu tenho uma lesão com células inflamatórias crônicas que acabam ativando os clastos a destruírem a região. Só que a progressão ela pode ser mais rápida. Então, a gente tem estímulos, por exemplo, um trauma dental, que vão atrair células inflamatórias, causar liberações de citocinas e isso vai ativar os clastos a destruírem os tecidos, que sejam dentinários de forma interna ou externa. E a gente tem as reabsorções por substituições, onde a gente tem mediadores locais que, além de ter a destruição daquela dentina, eu vou estimulando os blastos a remodelarem o tecido. Ou seja, eu vou formar osso, vou destruir dentina e vou formar osso, né? É o que acontece na anquilose e está muito relacionado aos restos epiteliais de Malassez mortos. Porque lembra que eles eram uma barreira, né, para o ligamento periodontal? Se eles estão mortos, os osteoblastos começam a secretar osso e vai sendo destruída e substituída a dentina, tá? Então vamos lembrar um pouquinho que a gente tem uma proteção natural no dente. A gente tem a dentina ali no 4, tem uma camada de cemento que esconde o dente dos clastos. A gente tem o ligamento periodontal, onde tem os restos epiteliais, e a gente tem o osso alveolar circundando o dente. E dentro do dente, o que a gente tem? A gente tem a dentina com uma camada de pré-dentina envolvendo e os odontoblastos na camada mais superficial da polpa. Então, qualquer desequilíbrio que eu tenha, tanto nessa proteção interna pulpar, quanto nessa proteção externa do cemento e do ligamento periodontal, se eu tiver qualquer desequilíbrio nessa proteção natural, eu vou ter processos de reabsorção, tá? Essa figura do professor Consolar, ela é muito interessante, a gente consegue ver muito bem os processos de reabsorção. Então, a inicial ali, onde a gente perde cementoblastos e os restos epiteliais de Malassez, as duas proteções, o que vai acontecer? Eu vou ter reabsorções de substituição, eu vou ter reabsorções agressivas externas ali, que vão culminar com a deposição de osso e destruição de dentina. Se eu tiver um trauma na região cervical, ali na junção amelo-cementária, eu vou ter a entrada do tecido gengival em contato direto com a dentina, porque nessa junção eu não tenho a proteção do cemento, e ali vai acontecer uma reabsorção cervical, que a gente vê o dente ficando até avermelhado pela entrada desse plexo vascular. Se eu tiver uma destruição ali dos meus odontoblastos, né, e substituição deles, uma superativação com uma polpa viva, eu vou ter uma reabsorção interna, onde eu passo a ter uma destruição por células inflamatórias e aumento da formação de polpa, e essa polpa vai ocupando toda a região pulpar. E aí a gente vê que é muito pior a gente ter uma reabsorção externa do que a interna, porque na interna, se eu destruir essa polpa, através de um tratamento endodôntico, eu consigo cessar o processo inflamatório. Numa reabsorção externa, como isso vem via ligamento, existem tratamentos, porém não são 100% garantidos. Por quê? São células presentes no ligamento periodontal. Eu não posso ir lá e matar essas células, porque eu só vou piorar a anquilose, tá? E a gente tem aquela situação onde eu ainda tenho os restos epiteliais de Malassez trabalhando, mas os meus cementoblastos foram destruídos e eu tenho uma remodelação apical, a reabsorção apical. Tá? Então, se a gente pensar em cementoblastos, né, aquela camada de cemento morta, mas os restos preservados são as reabsorções inflamatórias. O
que podem acontecer numa orto, pode acontecer num processo crônico inflamatório, nos traumas leves, ou que tenham contaminação, porque está muito relacionado à inflamação, e nas situações de trauma do nosso dia a dia aí, que a gente tem conversado ao longo do curso, tá? A gente tem as reabsorções onde os cementoblastos e os restos epiteliais estão mortos, e aí eu perco toda aquela proteção do ligamento e eu vou ter substituição, que está relacionado geralmente ao trauma dental ou até mesmo naqueles dentes que não erupcionaram, né? Como, por exemplo, caninos que não erupcionaram e tiveram uma atrofia desse ligamento. Ali a gente vai ter a famosa anquilose, tá? E a gente tem aqui que ocorre a anquilose em torno de 51% dos dentes reimplantados. Por quê? Porque o caso de avulsão é o pior caso para o ligamento. Eu vou ter morte de células do ligamento, eu vou ter destruição das células epiteliais, eu vou ter destruição do cemento, e é por isso que a conservação desse dente é tão importante. O meio que eu guardo o meu dente, ele deve manter a viabilidade dessas células do ligamento. O tempo que eu demoro vai influenciar na morte dessas células, e é lógico que o prognóstico vai piorando à medida que eu perco a viabilidade dessas células do ligamento periodontal, e a chance de anquilose, de reabsorção é muito maior. Tá? Lá na polpa, então voltando, se eu tenho a morte dos odontoblastos, mas a minha polpa está viva, eu posso ter uma reabsorção interna, tá? E para a gente diferenciar se essa reabsorção é interna ou externa na radiografia, é só ficar atento ao caminho do canal radicular. Vocês podem ver que a gente tem a câmara pulpar, aí fica uma área reabsortiva grande e depois o terço apical. Eu não vejo o canal passando por dentro. Tá? Se fosse externo, eu estaria vendo todo o caminho do canal radicular e a mancha radiolúcida da reabsorção sobreposta a isso. E na junção amelodentinária, né? Se eu tiver um trauma, como por exemplo a concussão, onde eu afetei, lembra que eu falei que fica um sangue ali condensado? Eu afetei ali a região cervical, eu posso sim ter a migração desse tecido gengival, desse plexo vascular, e iniciar uma reabsorção onde não tem cemento, que é a junção amelodentinária, tá? Acontece em trauma dental, mas também a gente lembra que pode acontecer no clareamento interno, porque a gente tem um comprometimento dessa proteção natural, tá? Então, vendo ali um dente onde tinha uma reabsorção inflamatória, o tecido conjuntivo que penetrou, certo? E para a gente finalizar, como é que a tomografia pode ajudar a gente a ver essas sequelas, né? Como que a tomografia participa do trauma dental? Hoje, no meu consultório, no meu dia a dia, a tomografia, ela está presente na grande maioria dos casos. Por quê? É muito mais fácil, né? A gente ver o dente como um todo, em todos os ângulos, do que olhar de um ângulo só. Né? Lembrando que uma radiografia convencional, ela é bidimensional. É como se a gente pegasse o nosso dente e achatasse para caber tudo num plano só, né? E isso tem sobreposições de estruturas, e eu acabo muitas vezes não vendo problemas maiores. E quando eu olho de outro ângulo, eu vejo que o problema é muito maior, né? O problema é outro do que eu estava pensando. Por isso que a tomografia no trauma, ela é muito importante, pode ajudar muito a gente, principalmente quando a gente desconfia de uma sequela, né? Que tipos de sequela? Esse é um caso que eu atendi recentemente, onde tem um pontinho róseo bem pequenininho ali na cervical, que a paciente foi atendida por um clínico geral e relatou para mim que a sonda periodontal entrava ali na região. Quando eu radiografei, o que eu vi? Uma reabsorção. E aí essa reabsorção é interna ou externa? Ela é externa. Vejam como que o caminho da polpa está mantido, né? Mas eu vejo uma imagem radiolúcida sobreposta ali na cervical. Então, uma reabsorção cervical, né? Quando a gente pede a tomografia, por que ela é importante? Eu consigo ver se eu tenho uma comunicação entre essa reabsorção e o tecido pulpar. Eu consigo saber qual é a distância entre o meu sítio de reabsorção e o tecido pulpar. Essa paciente não tinha dor, a polpa estava vital,
mas eu indiquei o tratamento endodôntico, porque como que eu vou tentar curetar esse tecido que invaginou e colocar um material biocerâmico, por exemplo, sem derrubar essa parede pulpar, sendo que ela está tão fina, né? Eu consigo ter certeza que a origem dessa reabsorção é externa e falar para o meu paciente que eu vou precisar de um acompanhamento, porque a origem é externa. Eu consigo fazer medições da distância onde eu espero encontrar o final dessa reabsorção. Então, a tomografia, ela é importante para o planejamento da minha intervenção clínica e muitas vezes para o fechamento do diagnóstico, tá? Então, por exemplo, um caso onde se eu ver ali a imagem pura, né, de uma radiografia, eu não vejo que tem uma reabsorção na vestibular. Mas quando eu parto para minha radiografia, para minha tomografia, nos planos de corte, eu consigo ver pontos de reabsorção externa. Então, esse dente, o trauma é recente ou é muito antigo? Ah, o trauma é recente, então provavelmente eu estou no início de um processo de reabsorção. Não, ali nesse trauma tem 20 anos, provavelmente iniciou e parou o processo de reabsorção. Vamos só acompanhar. Né? Casos de reabsorção interna, né? Onde eu vejo claramente ali o tecido, o espaço do canal radicular aumentando. Reabsorções externas ali no terço apical, onde eu consigo localizar bem a minha reabsorção. Outro caso de reabsorção externa ali acontecendo na região cervical, né? Casos de reabsorção, eles são muito bem-vindos a gente trazer para a tomografia, porque, como eu falei, vai influenciar no diagnóstico, na localização e no planejamento do caso e até mesmo em poder dar um prognóstico para o paciente, tá? Caso de cisto, esse caso de paciente onde a gente tinha um cisto periapical, a gente consegue delimitar a área do cisto e calcificações, né? Onde o paciente não tem sintoma, tem uma queixa estética e eu consigo, através da tomografia, verificar se já tem lesão, porque a necrose é difícil a gente falar pelo teste de sensibilidade, já que a gente tem uma calcificação da câmara pulpar, consigo ver se tem espessamento e decidir com esse paciente se é necessário intervir para fazer um clareamento interno, né, se eu já tenho necrose, ou se o dente aparentemente está vital, está sem contaminação, se eu não consigo partir para uma abordagem somente estética. Já que esse trauma, por exemplo, tem anos que aconteceu, então essa calcificação provavelmente já cessou, tá? Então a tomografia, ela vai influenciar na tomada de decisão. Abra a tomografia com o seu paciente, coloca ali no computador, mostra para ele por que o dente dele amarelou e divide com ele o plano de tratamento. Não, Aline, eu quero logo tratar o canal. Se a gente pegar uma calcificação durante o processo, né, de início de trauma e que ela está se intensificando, pode ser muito importante que a gente já trate a endo, porque de repente quando ele chegar para tratar, já vai ter calcificado tanto que eu não vou mais encontrar luz de canal. Então o tempo é importante, assim como a avaliação tridimensional desse dente, a avaliação por todos os planos que uma tomografia traz para a gente. Certo? Então é isso que eu tinha para passar para vocês. Agradeço toda a atenção durante essa aula e qualquer dúvida, né, a gente está sempre à disposição. Espero ter ajudado vocês na tomada de decisão do dia a dia clínico. Um abraço, muito obrigada.